entender. A segunda passagem que eu acho complicada, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 a 2. 1 e 2, né? Sim. Eu vou ler para os irmãos. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2 está escrito: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Há duas afirmativas do apóstolo Paulo aqui. A primeira é que ele pregou. A segunda é que eles estão firmes e creram. É que uma coisa está ligada à outra, a firmeza e a fé. Aí logo depois o apóstolo Paulo diz: se não permaneceres, vocês creram em vão. Essa passagem, Neto, não está claro de que é possível alguém crer, estar firme, aparentemente tem a vida eterna, e por não estar firme e por não perseverar, perde a salvação que um dia teve. Ele creu em vão, usando aqui as palavras do apóstolo Paulo. Certo, amém. Vamos contextualizar novamente, ok? O texto de 1 Coríntios 15, o referido texto, ele está se referindo a um conjunto doutrinário, né, defendido pelos apóstolos. Mais especificamente, o texto de Coríntios 15, ele está se referindo à questão da ressurreição do corpo. Né? Paulo mostra que Jesus Cristo ressuscitou e que nós também iremos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou em corpo glorioso, né? Aos que morrerem, certo? Então, o que o apóstolo está fazendo aqui em 1 Coríntios 15? O que ele está chamando de fé, de crer, não é a fé salvadora, não é a crença salvadora necessariamente. É você dar crédito a um conjunto de doutrinas que são a base de fé para que todo aquele que crê seja salvo. Certo? Então, por meio de... Vamos lá. Vou destacar algumas passagens desse texto. Certo? Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Nós cremos. Não resta sombra de dúvida que nós temos que crer na verdade, e a verdade são as boas novas da verdade. O evangelho da salvação, que Jesus Cristo veio como homem, morreu, padeceu pelos nossos pecados e ressuscitou. Certo? E assim sendo premissa, ele garante que aqueles que compartilham de Cristo pela fé, ou seja, que morrem, nascem de novo, é a regeneração, também irão ressuscitar. Então, o apóstolo, o que ele está defendendo aqui? Ele é um conjunto de doutrinas, mais especificamente a de ressurreição nos fins dos dias. Então, a crença aí, vocês têm crido em vão, vocês têm dado crédito, essa palavra crido, dar crédito, e às vezes fé também, já vou adiantando, é uma palavra que tem muitos sentidos, é um sentido amplo. Então, vocês têm crido em vão no quê? No conjunto de doutrinas. Então, o crente o crente não, a pessoa, ela pode estar frequentando a igreja, compreender aquele conjunto de doutrinas, dar crédito a ela, dizer, rapaz, isso é verdade, intelectualmente falando. Olha, isso faz sentido, né? Isso faz sentido. Mas ela não crê no coração. Certo? Aquela palavra, ela Ela não entendeu, promove né? uma mudança. Ela entendeu isso, ela entendeu aquele conjunto de doutrinas, ela entendeu e aquilo faz sentido para ela. Me lembro uma vez que a gente era eu e Daniel, pastor Daniel, né? A gente pregando nas várzeas, saímos com os valentes para pregar nas várzeas, só para dar um título de exemplo para os irmãos. E a gente ia evangelizando e Daniel começou a ficar meio angustiado, né? Por quê? Porque ele dizia, rapaz, as pessoas entendem, as pessoas compreendem. Mas quando a gente faz o culto, quando a gente vai entrar em comunhão, as pessoas não vêm. Não participam conosco, não estão conosco, não entram em comunhão conosco.
né? Isso, claro, a gente evangelizando algumas casas que lá nas Várzeas de Souza. Porque uma coisa é você compreender com a mente, outra coisa é o Espírito Santo de Deus fazer morada em você, você ser regenerado em Cristo Jesus. Esse é um passo bem mais adiante. Esse é o passo da salvação. Esse é o passo da regeneração. Então, o que o apóstolo, resumindo, o que o apóstolo está dizendo aqui? Por meio deste evangelho, por meio desse conjunto de doutrinas, inclusive da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, vocês têm crido, vocês têm compreendido. Mas alguns de vós vão se deixar levar por outras doutrinas, ele estava defendendo a sua doutrina em relação a outros, né? Vão se deixar levar por outras doutrinas, por outro conjunto de doutrinas que não vem de Deus. Né? Eu não posso Entendi. garantir, eu como apóstolo que estou escrevendo à igreja, que todos vocês são salvos realmente em Jesus Cristo nosso Senhor. Certo? E preste atenção, irmãos. A perseverança, ela também se usa de instrumentos. É certo que o crente vai perseverar? É certíssimo que o crente vai perseverar até o fim. Né? Até a morte, se Jesus Cristo não voltar antes. Sim, é certíssimo que ele irá perseverar. Mas Deus usa de instrumentos para que assim proceda. Que a perseverança se concretize. E um desses instrumentos é a exortação. Essa nossa live aqui pode estar servindo de instrumento para os ouvintes, para aqueles que estão aí, para exortar a eles: olhe, preste atenção, tome cuidado, cuidado com o coração, cuidado com as suas intenções, cuidado com o que você anda vendo, ouvindo. Então, isso também faz parte do processo de perseverança. Ficou claro, Arthur? Ficou, entendi. Existe uma diferença entre acreditar em um conjunto de doutrinas e negá-las Isso. e aquela fé genuína em Cristo que resulta numa vida de obediência a Deus. Não é assim? É como Isso se mesmo. houvesse uma fé intelectual. Não é assim? A pessoa Isso. entende a fé, perfeitamente ela entende a fé, mas ela está disposta a negá-lo. O apóstolo Paulo diz: se você negar, pode ter certeza que você será condenado. Não é assim? E nós sabemos que existem essas pessoas dentro da congregação, dentro das várias congregações. Né? Elas entendem, compreendem, estão ali congregando, mas verdadeiramente o Espírito Santo de Deus não fez morada em seu coração e elas não são verdadeiramente salvas. Mas não tem como a gente distinguir. A gente não som dos corações. A gente não tem essa capacidade. Então, o apóstolo ele escreve para a igreja. Né? Entendo.